Vamos orar, queridos. Também peço que você abra bastante o teu coração para aquilo que eu sei que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos agora diante da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais penetrante, mais cortante do que uma espada, Senhor, que corta dos dois lados. Que ela possa agora falar ao nosso coração, apesar de mim, Senhor. Que tu tenha liberdade no nosso meio, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse semana passada que nós iríamos começar uma sequência de mensagens sobre o amor. E hoje nós vamos para a nossa segunda mensagem. Você que trouxe Bíblia, que gosta de folhear a sua Bíblia aí, eu peço que você não feche a tua Bíblia, porque nós vamos ler vários textos hoje, tá? Mas para começar, eu gostaria de ler um texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo a João. Quero ver se vocês estão espertos aí. Primeira carta de Paulo a João. Tem alguém esperto aí? Não existe carta de Paulo a João. Primeira carta do apóstolo João. Outro dia eu falei aqui a carta de Paulo aos Provérbios. E o pessoal ficou procurando. Ficou procurando a carta do Paulo aos Provérbios. Primeira carta do apóstolo João. Eu já ia dizer o apóstolo Paulo de novo. Primeira carta do apóstolo João, lá no final, um pouco antes de Apocalipse. Capítulo 4, verso 21. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Eu já mencionei aqui algumas vezes, 2 vezes pelo menos, um episódio que me chocou bastante e que eu vi no portal G1 de notícias. A história de um fotógrafo suíço muito conhecido, que já morava na França há muitos anos, chamado René Robert. Ele era famoso pelas suas fotografias de dança e do flamenco. E o René Robert, ele teve uma parada cardíaca numa das ruas da França. E algumas pessoas viram ele caindo, mas ele ficou 9 horas caído no chão, no asfalto, e ele morreu por hipotermia. Várias pessoas passaram e viram, acharam que ele estava bêbado. Quem acudiu ele depois de 9 horas foi um morador de rua, que chamou ajuda então de ambulância. E esse episódio gerou um intenso debate em 2022 sobre a indiferença, sobre a apatia e sobre a falta de amor do mundo que nós estamos vivendo. E os sociólogos, de fato, eles estão dizendo que a humanidade tem passado por um processo de dessensibilização. As pessoas estão se É isso aí que vocês estão falando, exatamente. Dessensibilizando, é isso? Dessensibilizando. A humanidade está se dessensibilizando, é isso aí, né? Perdendo a sensibilidade. E tem
uma filósofa judia chamada Hannah Arendt. Nós estudamos ela na faculdade de teologia. Bom, ela teve uma expressão que ficou muito conhecida dela, que se chama banalização do mal. Ela foi assistir de perto um interrogatório de um desses caras que eram responsáveis pelo transporte dos judeus até os campos de concentração. E ela chegou lá achando que ia encontrar um monstro falando, quando foi ver o julgamento dele, na verdade. E ela disse que se surpreendeu, porque não tinha um monstro lá, tinha um senhor de idade, muito calmo, muito educado, respondendo todas as perguntas de forma muito educada. E ele dizia, olha, eu fazia isso porque eu era mandado, né? Porque era a minha função e tal. Aí ela criou esse termo, a banalização do mal, perdão. Banalização do mal. E é o que a gente se vê hoje, com a violência nas ruas, com a corrupção, com a violência urbana, violência de todo tipo, né? E eu mencionei semana passada que o cristianismo ele precisa ser contra a cultura. O cristianismo pelo menos deveria ser contra a cultura, certo? E voltando aqui para o nosso texto, o que isso tem a ver com o nosso texto? Porque para o apóstolo João, eu recomendo que você leia essa carta e as duas outras. São cartas curtas, mas são extremamente profundas as cartinhas do apóstolo João. E João vai trabalhar a questão do amor como a essência da vida cristã. João nos diz que a essência da vida cristã é o amor. E ele lembra, aqui no texto, do mandamento do amor. E ele vai lembrar também esse trecho em que Jesus menciona, né? Que o maior mandamento da Bíblia, das Escrituras, qual é? Amar a Deus e amar o próximo, como a você mesmo. Semana passada nós vimos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, e o Paulo vai nos dizer que sem amor a nossa espiritualidade é vazia, ela não serve para nada. E sem amor, as nossas obras também elas não têm valor diante do reino de Deus. Se isso não for motivado, se o fio condutor não for o amor, Paulo vai dizer que isso não serve para nada. E ali naquele capítulo, ele vai explicar um pouco o que é o amor, o que não é o amor, o que o amor faz, o que o amor não faz. E Paulo vai dizer para aquela igreja lá, olha, vocês podem ter dons espirituais, vocês podem até ser tão entregues ao próximo que vocês vão colocar o corpo de vocês para ser queimado, mas se vocês não tiverem amor uns pelos outros, isso não serve. O amor é a essência do cristianismo. Se tem alguma coisa que uma palavra que a gente pode usar para resumir o cristianismo, tem que ser o amor, porque a Bíblia diz também que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse texto de João, da carta, vai usar 2 vezes a expressão Deus é amor, a essência de Deus é amor. Então, e olha só, o apóstolo João, ele ficou conhecido na história do cristianismo como o apóstolo do amor. Há um dos pais da igreja, Jerônimo, no século III, ele tem um comentário dele sobre a carta aos Gálatas. Mas ele vai mencionar que João, no finalzinho da vida dele, João foi o único apóstolo que morreu em idade avançada. Ele vai mencionar que João precisava ser, a maior parte do tempo, carregado no colo. Já não se movimentava mais, e ele vai dizer que a única coisa que João praticamente dizia era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Que o que ele conseguia dizer era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E João ficou então conhecido por esse termo. Ele é o apóstolo que pregava o amor e o apóstolo do amor, e ele vai deixar isso claro nos seus escritos, certo? Agora, uma coisa interessante, a gente vai entrar um pouco na carta, eu quero ler mais de um texto, é que, gente, é o seguinte, para o apóstolo João, a maior prova do novo nascimento de uma pessoa
é o amor na vida dela. Para João, a prova de que uma pessoa se converteu mesmo, de que ela saiu das trevas e está na luz, é o amor que está sobre a vida dela. Vamos ler 1 João 3,14. 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Isso, para João, é a prova da conversão de uma pessoa. Isso, para o João, é a prova, de fato, de que uma pessoa nasceu de novo. É aquilo que Jesus ensina lá para o Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a prova do novo nascimento de uma pessoa é o fato de que ela tem amor pelos irmãos. Essa é a prova da conversão. Então João está dizendo que o amor é o teste espiritual. De que uma pessoa se converteu e de que ela está andando com Deus. O amor é o teste que demonstra se uma pessoa foi regenerada Foi gerada pelo Espírito, foi gerada novamente, é pelo amor. O amor, o João então diz que o amor é o sinal vital de que uma pessoa está viva espiritualmente. Assim como alguns exames lá, né, a gente faz o exame do coração para ver se a pessoa está viva ou não, né? O eco, né? O ecocardiograma espiritual é o amor. O João vai deixar muito claro isso nas cartas dele. Assim como o batimento cardíaco está escrito aqui, prova que o corpo está vivo, o amor prático pelos irmãos prova que a alma foi regenerada. E João apresenta o sinal vital de uma fé verdadeira em Deus, o amor. Essa é a prova de que uma pessoa está viva espiritualmente. É o fato de que ela tem amor pelos irmãos. Para João, a maior prova de que você é salvo mesmo é você evidenciar amor pelas pessoas. Ele vai deixar isso muito claro nas suas cartas. Então, o amor é um critério de verificação espiritual. Gente, se uma pessoa diz que ama a Deus, se uma pessoa diz que foi salva em Jesus Cristo, tá? Mas ela não consegue suportar as falhas dos outros. Se ela não consegue perdoar as falhas dos outros, se ela não consegue perdoar imperfeições, se ela não consegue caminhar mais uma milha, essa pessoa está enganada. Porque tudo isso é fruto do Espírito na vida de uma pessoa. Se você é o tipo de pessoa que, o fulano pisou no meu calo e é uma vez só, tem alguma coisa errada aí. Tem coisa errada aí. O amor, ele permite as falhas e as imperfeições das outras pessoas. Então, gente, o amor é a maior evidência de que uma pessoa nasceu de novo, de que ela está viva, espiritualmente. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. É o amor, gente. O João vai nos ensinar uma outra coisa interessante. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o que ele vai dizer: quem não ama não conhece a Deus. Pois Deus é. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Gente, a Bíblia, o João vai nos dizer que o amor é uma prova de que a pessoa conhece e anda com Deus. É pelo amor que você vai evidenciar isso. A Bíblia fala de várias pessoas, mas eu vou citar 3, que andaram com Deus. E a Bíblia usa esse termo, inclusive. Enoque andou com Deus. Noé
andava com Deus. Abraão, Gênesis 17, anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia menciona de pessoas que andavam com Deus, que andavam de perto com Deus. Então, quando João fala de que conhecer a Deus, ele está falando de pessoas que andam com Deus. Pessoas que andam com Deus amam as pessoas. Todo aquele que anda com Deus, que anda na presença de Deus, não é conhecer a Deus, não é saber coisas sobre Deus, não é ter informações sobre Deus. Conhecer a Deus, aquele que conhece e anda com Deus, aquele que tem uma vida na presença de Deus, ele demonstra isso amando as pessoas que estão ao seu redor. A maior prova é o amor que ele tem pelas pessoas. 1 João 4:21 diz isso. Mais uma vez, né? O texto que eu li. Quem ama a Deus, que ame também quem? O seu irmão. É possível ser membro de igreja, eu mencionei isso semana passada, você pode ter uma confissão de fé, você pode ser membro de uma igreja, você pode frequentar um lugar, e ainda assim não conhecer Deus, e ainda assim não andar com Deus, e ainda assim não andar na presença de Deus. Isso é muito comum e acontece. É possível isso. Mas andar na presença de Deus, conhecer a Deus, gente, é viver em obediência. A Bíblia declara isso. Se nós não obedecermos a Deus, nós não conhecemos Deus. Nós não andamos na presença de Deus. Não tem como isso. Isso é uma grande incoerência. Então, para o João, o seguinte: quem conhece a Deus, quem ama a Deus, quem anda na presença de Deus, a evidência qual é? Ela também ama as pessoas. Não tem como desassociar o grande mandamento de Jesus de amar a Deus e ao mesmo tempo não amar o próximo. Não tem como, as duas coisas estão ligadas, elas caminham juntas. João vai ensinar uma outra coisa, 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia ou odiar seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Vamos ler de novo? Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João está dizendo que a prova do nosso amor por Deus é o amor pelas pessoas. Eu estou sendo repetitivo, mas estou usando termos diferentes. Não dá para dizer que amamos a Deus, que somos espirituais, que somos religiosos, que temos piedade, se isso não se traduz aqui, ó. Essa espiritualidade aqui é falsa. É falsa. E é mentirosa, é o que o João está dizendo. É mentira isso. Se eu disser que amo a Deus, que eu não vejo, e não tenho amor aqui pelas pessoas, essa espiritualidade é falsa. João está dizendo que eu sou mentiroso. João usa uns termos pesados aqui, nós vamos ver. Ele me chama de mentiroso se eu disser que amo a Deus, que eu tenho comunhão com Deus e ao mesmo tempo eu não amo as pessoas, eu não tenho essa prática aqui, nesse nível. Se eu for insensível. Eu ouvi uma frase nessa semana que eu achei maravilhosa. Ele disse o seguinte: o lugar mais sagrado da terra é o rosto do meu próximo. O lugar mais sagrado da terra é o rosto do meu próximo. O lugar mais sagrado da terra é o rosto do meu próximo. Você sabia que Deus se sente amado quando nós amamos as pessoas? Deus sente o nosso amor por Ele
quando nós temos a atitude de amor pelas pessoas. Deus se sente amado. Mateus 10, 42. Mateus 10, 42 tem um texto interessante. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Jesus diz num outro texto, é para mim que você está fazendo isso. É para mim que você está fazendo isso. Quando o apóstolo Paulo perseguia os crentes e torturava os crentes, Atos capítulo 9, e que ele tem a experiência de conversão dele, e Jesus aparece para ele, o que é que Jesus diz para ele? Saulo, Saulo, por quê? Porque me persegues? Saulo estava perseguindo a Cristo quando perseguia um discípulo de Cristo. Saulo perseguia a Jesus. Então, todo o bem que a gente faz ao próximo é a Cristo que a gente faz. E quando Paulo perseguia e maltratava, Jesus disse, é comigo esse negócio. É para mim que você está fazendo isso. É para mim que você está fazendo isso. Eu queria fazer, esse texto aqui que nós lemos, ele tem uma questão muito interessante, né? 1 João 3, 14 a 16. Eu quero abrir uma nota de rodapé aqui da minha mensagem. João 3,15. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Tá? Olha a comparação que ele faz. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Gente, o que ele está dizendo? Nós devemos dar a nossa vida pelo pai, pela mãe, pelos filhos? Vou perguntar de novo, porque eu não ouvi a resposta. O que ele está dizendo? Eu tenho que dar a minha vida pelo meu pai, pela minha mãe, pela esposa e pelos filhos? Pelos irmãos, gente. A Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. E até o fim não é tempo, é até as últimas circunstâncias. Jesus amou os seus discípulos até as últimas circunstâncias. E o amor que a Bíblia pede do cristão para com o seu irmão é que ele o ame até as últimas circunstâncias também. É a ponto de dar a própria vida pelos irmãos. Gente, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo que João está nos ensinando aqui. E quando ele fala de odiar, eu queria abrir uma nota aqui na minha mensagem sobre o ódio, certo? O que é ódio na perspectiva de João? Quando João fala de ódio, como que o ódio ele se concretiza pelas pessoas? O ódio, gente, não é ter atitudes de violência contra as pessoas necessariamente. Ódio não significa necessariamente eu ser agressivo. Sabe por quê? Porque o ódio pode se manifestar através do silêncio. O ódio pode se manifestar através da apatia. O ódio contra o meu próximo pode se manifestar através da indiferença com o sofrimento, com a vida, com a batalha dele. Ema, cada um com seus problemas. Né? Isso é demoníaco. O ódio não é bater, agredir, falar palavras impropérios. Não é um sentimento simplesmente que a gente acolhe no coração. Mas o João vai dizer, se eu estou aqui e eu vejo um irmão em necessidade e eu fecho o coração para ele, a Bíblia fala, nele não está o amor de Deus. A apatia e a indiferença são sinais também de um ódio que se manifesta na vida das pessoas.
Nem sempre o ódio grita, né? E nem sempre o ódio aparece como violência na vida das pessoas. Sabe aquele silêncio que você faz com os outros, muitas vezes para punir? Sabe aquele silêncio, aquele gelo que você dá? Eu tinha um amigo que falava, meu pai, às vezes, ficava um mês sem falar comigo. Um mês o meu pai não falava comigo, só para me pisar. O ódio vinha pelo silêncio, pela apatia, pela indiferença. A Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nisso está pecando. A Bíblia conta uma parábola em Lucas 15, a parábola do bom samaritano. Quem conhece a parábola do bom samaritano? Um homem estava caminhando para um determinado lugar, ele foi assaltado e ele foi espancado e deixaram ele todo machucado, a ponto de estar quase morto. E aí passa um levita, que era alguém que trabalhava no templo, passa um levita, vê o cara caído lá, machucado, e o que ele faz? Atravessa a rua. Porque um levita não podia tocar em pessoas mortas ou... Aí depois passa um sacerdote, também um mestre das escrituras, vê o cara caído e o que ele faz? Atravessa a rua. Daí passa um samaritano, que era alguém que os judeus odiavam. O samaritano vai, acolhe o camarada, leva para uma hospedaria, paga as despesas, pede para cuidar dele, diz assim, a conta é minha, quando eu voltar eu passo aqui de novo, e se ficou alguma pendência é comigo. E quem de fato amou aquela pessoa, né? Jesus pergunta. O samaritano, para o horror dos judeus. Jesus coloca no centro de uma parábola, Jesus coloca como o herói de uma parábola, de uma história que ele conta, um samaritano que era odiado pelos judeus. Agora, nós podemos ter essa aparência de religiosidade, podemos ter essa aparência de espiritualidade, podemos orar bem, podemos, conhecer cânticos, e de repente ver pessoas caídas perto da gente, diz, ema, ema, cada um com seus problemas. Hoje eu não posso, né? E isso é ódio para o João. Para ele isso é ódio. E João vai condenar esse tipo de atitude. Gente, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, a gente sabe que em Roma, por exemplo, naquela época da história, as meninas principalmente eram abandonadas. Em vários campos, em vários lugares, eles nasciam, viam que era menina e abandonavam, ou se tinha alguma enfermidade, eles abandonavam. Isso era muito comum. Há pouco tempo atrás se achou, embaixo de um viaduto em Roma, isso é recente, acharam uma espécie de um cemitério de crianças, uma ossada de meninas abandonadas. Agora, os cristãos da época, eles patrulhavam esses campos. Eles não apenas pregavam, eles pregavam, mas eles não apenas pregavam contra o infanticídio, mas como eles patrulhavam esses campos e recolhiam essas crianças e criavam essas crianças. Porque para o João, o amor é prático. O amor dá para tocar nele. Para o João, dá para tocar no amor. Quer ver uma coisa? 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Não amemos de boca e nem de palavra, mas de fato e de verdade. Para João, o amor, ele dá para tocar nele, dá para ver, ele se manifesta. Para João, o amor é verdadeiro nesse sentido. Quantos aqui já viram um filme chamado Os Miseráveis? Tem um livro, mas
Eu comecei a ler o livro e não terminei. Mas tem um filme, Os Miseráveis. É um filme muito bom. O Jean Valjean, alguma coisa assim, minha pronúncia é um horror, tá? Mas o personagem, Jean Valjean, é acolhido por um bispo na sua casa. Quantos lembram dessa cena? E ele rouba o bispo, pega a prataria da casa toda, coloca num saco e foge pela madrugada. E ele é apanhado pela polícia e levam ele de volta à casa do bispo. E o bispo livra a cara dele diante da polícia. Oh, você esqueceu ainda mais, pode pegar isso, pode pegar aquilo, tem mais aqui que você esqueceu. E foi aquilo ali que foi a virada de chave para o Jean Valjean no filme. Onde ele percebeu, da parte do bispo, aquele amor extremamente constrangedor. E aquilo ali foi uma virada de chave na vida dele. Porque o que ele poderia ter feito? Prende, mata, me roubou, traiu, isso é traição. Mas o amor... Oi? Desculpa. Bandido bom é bandido morto. Então, o João, para ele, gente, o amor é verdadeiro. O amor é real. E eu estou indo para o final da minha mensagem dizer, gente, que o amor... Agora vamos falar do aspecto prático do amor. Como é que o amor se manifesta? O amor, gente, nem sempre precisa ser manifesto através de coisas extraordinárias. Coisas simples do dia a dia nos ajudam a demonstrar amor pelas pessoas. Por exemplo, servir sem esperar retorno. Quando você serve alguém, serve um ministério, quando você faz o bem para alguém sem esperar o retorno. Quando você até pode colher ingratidão, talvez. Mas você não está esperando o retorno. E se vier ingratidão, você plantou e continua plantando o bem. Às vezes, eu acho que a gente tem que ter sabedoria e discernimento mesmo para ajudar as pessoas na rua, mas geralmente a gente julga. Geralmente a gente julga. Né? Não ajuda e julga as pessoas. O amor, ele se manifesta, gente, quando nós conseguimos nos alegrar com a vitória de outras pessoas. A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A Bíblia nos ensina, gente, que o amor, amar as pessoas é se interessar por elas. É ter mais interesse pelas pessoas. O amor se manifesta pelo interesse que nós temos pela vida das pessoas. É estar sensível às necessidades das pessoas. Não fechar os olhos para o sofrimento. Uma grande prova de amor que você pode ter com alguém é quando você se ajoelha diante de Deus para a vida daquela pessoa. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas eu me ajoelho, separo um tempo do meu dia para orar pela vida de algum irmão. Algum irmão que está se afastando do caminho de Deus. Algum irmão que está vivendo em engano. Algum irmão que está, enfim, passando por alguma necessidade, alguma turbulência na sua vida. Uma grande prova de amor é você separar um tempo, se ajoelhar e clamar pelaquela vida diante de Deus. São coisas simples do dia a dia que a gente pode fazer. Dedicar tempo. A Bíblia fala em Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas pague o mal com o bem. Hebreus 13, 1 diz, seja constante. Constante, não é de vez em quando. Seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Paulo vai dizer em Gálatas 6:2 uma coisa que eu acho muito interessante. Se você quer cumprir a lei de Cristo, carregue as cargas dos irmãos. Quem quiser cumprir a lei de Cristo, carregue as cargas dos irmãos. Carregue as cargas uns dos outros. Gente, o amor não é para ficar cobrando os outros, eu disse semana que vem, porque daí a gente começa a ouvir algo assim e diz, pois é, aqui não tem amor. Lá não tem amor. O fulano não sabe amar. Gente, isso aqui é um critério para a minha vida, não é para você ficar olhando a vida do outro. Hã? Aí é falta de amor. Porque a gente começa a julgar. Isso aqui é um critério para eu olhar para a minha vida.
Não é para ficar dizendo nessa comunidade, na comunidade tal, não tem, as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Isso aqui é uma forma de olhar para a minha vida, entendeu? Eu tenho dado essas provas de que a minha vida espiritual está ativa, está... Como que eu tenho demonstrado que eu estou vivo espiritualmente? Como que eu demonstro que a minha vida espiritual é verdadeira e é viva? Como que eu demonstro na prática que eu amo de fato a Deus? Como é que a gente demonstra isso? O amor não fica cobrando ninguém. Eu li de um comentarista nessa semana, né, que se você entra numa cachoeira, você obviamente vai ficar molhado. Ninguém que anda com Deus, que é amor, vive uma vida seca. Ninguém que entra debaixo dessa cachoeira, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Ninguém que entra debaixo dessa cachoeira sai seco dela. Precisa evidenciar isso na forma como se relaciona. A ausência de amor na vida de uma pessoa, gente, ela não é uma falha moral, mas ela é um alerta espiritual. Ela é um alerta de que a nossa espiritualidade ela não é real, não é verdadeira. Se eu sou uma pessoa que diz que anda com Deus, que ama a Deus, isso precisa se traduzir nas pequenas coisas do dia a dia. Uma carona, gente, né? Uma carona é uma expressão de amor. Você vai lá, pega o irmão, traz, leva de volta. Às vezes isso dá até uma desorganizada, precisa de tempo para isso. Mas é a prática do amor, o amor é prático. E a falta de amor na vida de uma pessoa é um alerta espiritual. A falta de amor é um sinal de que a minha vida espiritual está doente. Se eu sou um crente indiferente, apático, se eu sou um crente que não tem preocupação com as pessoas, não tem interesse pelas pessoas, isso é um sinal de que a minha vida espiritual ela está doente. É um sinal de que a minha vida espiritual não está boa. E aí eu fiz uma pergunta para mim, que até eu escrevi aqui, né? Se as pessoas me observassem hoje por uma semana, né? Elas perceberiam o amor de Deus fluindo através da minha vida? Conseguiriam ver e perceber esse amor? Gente, é isso que vai fazer Deus conhecido lá onde você mora, no teu prédio, no teu condomínio, na tua vizinhança. Puxa, aqui que tem um cara amoroso. Aquele crente ali, ó, é crente, mas aquele crente dá trabalho. O cara murmura o tempo todo. O cara fala mal de todo mundo. Onde puder tem uma encrenca. Tem alguma coisa errada, gente. Que marca você está deixando na empresa que você trabalha? Você faz com excelência? Quais as marcas que nós deixamos nos lugares onde estamos passando? É o amor de Cristo? Esse amor tem sido, como o Paulo diz, o bom perfume de Cristo, onde a gente passa e as pessoas percebem esse amor? Essa é a marca do crente, gente. E eu penso que nós vamos ter que falar muito sobre isso nessa igreja. Se a gente quer realmente que uma das marcas dessa comunidade seja o amor. Se não for o amor a marca de uma comunidade, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, quais são as atitudes nossas que provam realmente que nós passamos da morte para a vida? João diz que quem não ama o seu irmão ainda está em trevas. Você já parou para pensar nisso? Está enganado, é mentiroso e está vivendo em trevas. Quem não ama o seu irmão, ele diz, está vivendo em trevas. Paulo fala, ninguém fique procurando os seus próprios interesses. Paulo diz, gente, observe o final das cartas do Novo Testamento. Sempre muitos imperativos. Sempre muitos imperativos. E Paulo diz, coloque o seu irmão como alguém superior a você mesmo. Coloque seu irmão. Tem sido ensinado aí, eu estou caminhando para o fim, né? Que você nasceu para brilhar. Já falei isso. Você não nasceu para brilhar nada. Quem nasceu para brilhar foi Jesus. E muito embora nós sejamos a luz do mundo, nós iluminamos, mas quem brilha é Cristo.
Ele que brilha. Nós iluminamos e a nossa luz aponta para Ele. Ele brilha. Nós iluminamos e as pessoas enxergam Cristo. Gente, eu tenho dito aqui, é Jesus, é Jesus. É Jesus. É Cristo, não é eu, não é sobre mim. É Cristo, gente. A nossa vida tem que evidenciar Cristo, tem que mostrar Cristo. Esse é o nosso grande desafio. Quando Paulo, estou terminando já, quando Paulo escreve a sua primeira carta, a carta aos Efésios, estava falando com Samuel ontem sobre isso. Paulo vai dizer, olha, a minha oração é para que as pessoas conheçam Jesus. A minha oração é para que as pessoas cresçam e amadureçam em Cristo. Gente, o amor é que vai fazer Cristo ser visto na sua vida. Vamos ficar de pé? Eu gostaria que a gente pudesse ter umas 2 ou 3 orações para encerrar. Depois nós vamos orar. Quem sabe a gente precisa ser honesto e se arrepender. Se arrepender de pecados. Se arrepender porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem e atravessa a rua, faz que nem o levita e o sacerdote. Às vezes a gente tem a oportunidade, mas a gente atravessa a rua. Então vamos orar, quem sabe há necessidade de arrependimento no nosso meio. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Rafael é um irmão muito querido. Márcia, vem aí. Aproveitar, honrar a vida desses. Eles têm 2 filhos pequenos, né? Já pregou aqui, né? Tá bom. Vamos ficar de pé, o irmão vai nos abençoar, eles vão nos abençoar aqui. Deus os abençoe. Se quiser dar uma palavrinha, pode ir. Som. Bom dia, graça e paz. A gente agradece pela recepção, pela acolhida, pelo carinho de vocês com a nossa vida. Deus abençoe muito. Que o nosso culto é de manhã lá, também às 10. Então fazia tempo que a gente queria vir. Então hoje deu certo, graças a Deus. Deus abençoe vocês muito, em nome de Jesus. Peço que vocês estendam as mãos, por favor. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe.